tivemos que parar aqui, eu parei num parque que tem antes aqui, tem um restaurante e tudo mais. E temos que aguardar até as 15 horas. Ainda bem que eu tô com tempo, né, para depois ir para Portugal para finalmente chegar em casa. E é isso. Vendo as placas, né, as placas indicando que estava proibido, 7 toneladas e meio, das 8 às 15, do quilômetro 114 ao 151, que vai de... Bom dia, meus amigos. Como é que vocês estão? Começando mais uma semana aí. Já descarregamos aqui na França, já descarregamos aqui atrás, aqui no cais aqui, ó. E agora vamos carregar. Tá marcado às 11, agora são 10, então dá para tempo de chegar lá, é mais ou menos uns 50 minutos. Aqui era marcado para descarregar às 11, mas consegui aí adiantar. E agora vamos lá carregar. Um grande abraço aí e vamos lá. Então, pessoal, chegamos aqui para carregar. Eu estava conversando aqui com um rapaz que trabalha com empilhador. O pai dele é brasileiro e a mãe é portuguesa, mas ele nasceu aqui na França. É até estranho porque ele fala bem o português, estou aqui na França, né? E também trabalha aqui. Perguntei para ele quanto tempo ele já trabalha aqui, ele falou que trabalha uns 3 anos já. Vou ver se ele me passa as informações, como é que é aqui na França, com relação ao arrendamento, essas coisas, trabalho, salário. Vou ver se eu consigo falar com ele, ó, ele tá até ali do outro lado, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, ele tá ali no... que não dá para ver, ele tá ali atrás. Eu vou carregar aqui agora, vamos pra ver. Carregando ali pelo retrovisor. Mas quando ele passar aqui na frente eu mostro. E aí eu vou conversar com ele, quando eu for lá sentar as paletes e tudo mais, aí eu converso com ele. Mas é mais ou menos ali, eu trabalho mais ou menos naquela empilhadora ali, ó. Tá vendo ali, ó? Mais ou menos naquele empilhador ali. Ali, ó. Ele é reto. Aquele empilhador é reto de madeira. Ele vai passar aqui na frente. Ali, ó. Aí ele passou, ele tá com esse... esse aí. Ver se eu converso com ele. Tá bom, gente? Já eu falo com vocês. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Estamos aqui na Espanha já, dia 30 de abril, Estamos aqui na Espanha ainda, voltando para Portugal, tá vendo o cabelo? Tá tudo doido, uma ventania aqui, tá abastecendo o caminhão, já parei. Agora são quase 10 horas da noite, ó, ainda dá pra ver que tá um pouquinho claro, ó, tá um pouquinho sol, porque aqui agora tá chegando, já estamos no horário de verão, mas para escurecer ainda demora um pouco. Vou mostrar pra vocês aqui onde abasteço, aqui em Vitória, aqui na Espanha, ó, tá vendo? Esse é o posto aí que abastece. Esse é o posto aí, ó, logo aí em frente. Aqui também tem um outro posto, um AS24 aqui, ó. E aí no caso eu também costumo parar aqui pra dormir, que não vai ser o caso hoje, porque eu já não tenho mais horas, já tô com 9h30, então não vale a pena. Então é melhor ficar por aqui mesmo. E aqui é chamada uma zona industrial, ó, tá passando bastante caminhão aqui ainda. Aqui na frente aqui tem um depósito Mercadona, mas aqui à frente aqui, ó, é um Mercadona. Na verdade é o depósito dele, né? E é isso, gente. E aí, como eu tava falando pra vocês, é lá na região de Nantes, né? Quanto que um empilhador ganha lá. E eu conversei com ele, e também inclusive conversei com outro rapaz, porque eu tive que trocar de reboque, e aí tive que trocar de carga. Acabei fazendo mais 3 descargas e aí foi ali para a região próxima a Toulouse, ali um pouquinho antes. E aí encontrei um português e também conversei com ele com relação a salário e tudo mais, que ele também trabalha como empilhador numa fábrica. E aí eu vou falar para vocês, mas deixa eu ir para dentro do caminhão porque tá ventando. Fez bastante calor aqui, 26 graus, tá muito quente, muito quente. A sensação parece que tá no Brasil. E agora tá ventando, esfriou um pouquinho, agora deve estar 20, 19 graus, tá ventando bastante. Mas eu vou lá pro caminhão, ficar melhor.
Bom, pessoal, agora eu já tô aqui dentro do caminhão, tá ventando demais lá fora, acho que deu pra vocês ouvir aí. Bom, então conversando com o primeiro rapaz lá de Nantes, um português também, ele falou comigo que ganha mais ou menos de 1.600 a 1.800. Esse é o valor que ele ganha lá como empilhador. E aí eu perguntei pra ele se ele mora ali na região de Nantes, aí ele falou que não, mora bem afastado, né? E paga aí 500 euros de aluguel. Então é mais ou menos esse os valores aí que é para quem trabalha com empilhador lá na região de Nantes. Mas aí também, como eu acabei trocando reboque, tive que trocar o reboque com outro colega porque ele estava passando mal e tal. Então fiz essa troca, acabei fazendo a descarga dele, foram 3 descargas. E depois eu fui ali para a parte de Toulouse, um pouquinho antes ali de Toulouse, né? E aí acabei encontrando quando um rapaz viu assim a CMR, né, eu falando, na última descarga. Ele olhou a CMR e falou, Portugal é assim. Que eu começo falando bonjour e tal, falando francês, aí ele falou comigo francês também. Só que ele olhou a CMR, Portugal? Eu falei, sim. Aí ele, então vamos falar português, que eu sou português. Eu falei, então vamos. Aí começamos a conversar e tal. E aí eu perguntei pra ele quanto tempo ele morava na França e tal. Ele falou que já tinha, acho que 6 anos que morava na França. E perguntei pra ele se ele sempre trabalhou com empilhador, ali um pouquinho antes da região de Toulouse. Ele falou que sim, que sempre trabalhou. Tinha feito o curso lá em Portugal também. E aí eu perguntei pra ele, mas você ganha, quanto é que você ganha mais ou menos? Aí ele falou, eu ganhei de 1.600 a 1.800, ou seja, apesar das regiões serem diferentes, né, os valores são iguais. Por exemplo, Nantes fica um pouco mais ao norte, Toulouse um pouquinho ali mais ao sul. Então os valores são praticamente, na verdade, são idênticos, né, entre 1.600 e 1.800 euros. Ele falou, ele não me falou mais ou menos quanto que ele paga no arrendamento, mas ele falou também que não mora num grande centro, mora numa aldeiazinha muito boa, que tem supermercado e tudo mais, está bastante satisfeito. Ele mora num T2, mora somente ele e a esposa. E ele falou assim, eu falei assim, mas é mais de 500 euros? Ele falou que não. Ele falou que é menos de 500 euros. E aí, com relação ao supermercado, energia, internet, eu creio que seja a mesma coisa que Portugal, praticamente a mesma coisa. Os valores não mudam tanto. Pelo que ele me disse, falou, os valores não mudam tanto, assim, praticamente a mesma coisa que Portugal. Talvez a França pode pagar um pouquinho mais alguma coisa e eu às vezes pago um pouquinho menos outra, mas basicamente os valores são os mesmos. E aí eu perguntei para ele se tem algum site, por exemplo, quem quer vir trabalhar na França, como é que faz, se tem algum site, alguma coisa assim. Aí ele falou que tem, que ele me passou o site. Eu vou deixar aqui embaixo aqui para vocês aqui o site na França, que ele fez o trabalho, né, que ele colocou, o currículo dele e tudo mais. E aí aquela mesma situação para quem quer trabalhar na França. Mesma situação da Espanha. Somente quem tem cidadania, ou, por exemplo, o marido ou a esposa tem cidadania e você pega o título de residência. Ou, se tiver alguma empresa portuguesa e você está em Portugal com título de residência, se uma empresa portuguesa que trabalha lá na França, ela pode te levar lá e você pode trabalhar na França normalmente. São esses dois possibilidades para você trabalhar na França. Se você tiver cidadania, ou o seu marido, né, tiver uma cidadania, e se você for chamado por uma empresa portuguesa para trabalhar na França, e aí sim você, né, pode também trabalhar na França ganhando esses valores. Então são as duas possibilidades aí para você que quer trabalhar na França. E aí eu te pergunto, né? Você tem interesse em trabalhar na França? Como é que é? Se você tem essa vontade, eu gostei mais da França do que da Espanha, ou não, eu prefiro mais a Espanha do que a França.
tudo é relativo, né? Por exemplo, a França, você tem que, sim, aprender o francês, é bom você aprender o francês. Não é uma língua tão difícil assim, ela é, apesar de ser meio que latim, ela tem algumas coisas parecidas, mas outras não são tão parecidas. Mas também não é uma língua assim impossível de aprender, assim. Eu acho, por exemplo, que o alemão é muito mais difícil do que o francês. Não sei o que vocês acham aí, não sei se vocês têm essa experiência, deixa aí nos comentários aí se você acha que o alemão, a língua, né, alemão é mais difícil do que a língua francesa. Eu acho a francesa mais fácil, né, do que o alemão, eu acho muito, muito difícil. Bom, então é isso, amanhã a gente continua, amanhã é dia 1º, feriado, dia do trabalho, e a gente tá trabalhando, né? Não é fácil não, gente, não é fácil. Vida de motorista de caminhão é isso. Tem que trabalhar feriado e tudo mais, e por exemplo, ó, igual eu parei praticamente agora, 10 horas da noite, então é isso. E amanhã vou acordar cedo, né, fazer a pausa aí de 9 horas, e aí sim pra casa, né, aí eu vou pra casa. E aí eu ganho uns diazinhos de folga, né, e aí eu vou mostrando pra vocês. Tá bom, gente? Bom dia, pessoal. Dia 1º, feriado, estamos aqui trabalhando, né? Graças a Deus estamos aqui trabalhando. Chegando aqui na Espanha, antes de Valladolid, né? Descobrimos que tem uma restrição de pesados, das 8 da manhã até as 15 da tarde. E aí tivemos que parar aqui, eu parei num parque que tem antes aqui, tem um restaurante e tudo mais. E temos que aguardar até as 15 horas. Ainda bem que eu tô com tempo, né, para depois ir para Portugal para finalmente chegar em casa. E é isso. Vendo as placas, né, as placas indicando que estava proibido 7,5 toneladas, das 8 às 15, do quilômetro 114 ao 151, que vai de Valladolid, antes de Valladolid até Tordesilhas, então não pode passar. E o desvio é muito longo, não vale a pena. Então, melhor ficar por aqui mesmo e aguardar. Vou mostrar, tá enchendo aqui. Ó, tem um caminhão manobrando, tem vários caminhões aqui, ó. Mais caminhões pra cá. Tá, e vai enchendo, ó. Esse restaurante aí que falaram é muito bom, né? Zamorano. E aqui ainda tem algumas vagas. Alguns caminhões arriscaram. Alguns caminhões arriscaram aí a passar, mas eu conversando aqui com um colega português, são 60 euros a multa, só que a polícia manda você voltar. E aí, por exemplo, você tem que voltar, parar no parque e ficar lá. Se ela te pegar de novo, você fica aí mais 60 euros, 60 a 80 euros mais ou menos. Então acho que não vale a pena. É melhor não vale a pena não, né? Não vale, né? Então é melhor ficar aqui esperando e daqui a pouco vamos pra casa. O pessoal tá vindo aqui, tá chegando. É um dos últimos parques aqui antes desse quilômetro, antes de Valladolid. E é isso. Mas já vamos chegar em casa. Vamos chegar um pouco mais tarde. Mas só que esperar até as 15, que é as 14 em Portugal, né? E aí a gente sai daqui, mais umas 4 horas já chega lá em Viseu. Então vamos aguardar. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu like, comente, compartilhe. E é isso. Então, aproveite aí seu feriado. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.